Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Terminou agora em Ponta Grossa a vitória do Vasco de virada por 3-2 sobre o Operário. Novo formato aqui da live, iniciando com pé quente, né? Porque o Vasco conseguiu virar já nos acréscimos 2 gols de Alex Teixeira. O segundo gol aos 44 do segundo tempo, o terceiro já aos 48, 49. Num jogo onde o Vasco foi muito mal. Foi talvez uma das piores partidas do Vasco na Série B, olhando os 90 minutos, né? Olhando principalmente os primeiros 45 do Vasco, onde o Jorginho manteve o Raniel como centroavante, tentou o Figueiredo pelo lado direito ali, entrou com o Zé Gabriel na vaga do Yuri suspenso, e o Zé Gabriel fez uma partida muito ruim. Zé Gabriel errando pelo menos 4 saídas de bola muito perigosas para o time do Vasco. O Vasco sem conseguir tirar essa bola da primeira linha, né, sem tirar essa bola dos zagueiros. O Vasco se posicionando, fazendo uma linha de 3 com o Zé Gabriel entre os dois zagueiros e liberando muito seus laterais. Então o Vasco tentava fazer a saída, não conseguia, não tinha velocidade, não tinha movimentação para receber, ou seja, quem estava sem a bola não dava muita opção de passe, e muitas vezes a gente via o Zé Gabriel tentando conduzir e acabava perdendo essa bola, e quando chegava em um dos pontas ou um dos meias, também tentava sempre no individual e nunca conseguia dar sequência nas jogadas. E o Operário tentava uma transição e incomodava mais o time do Vasco. Fez um 1-0 num lance, para mim, de falha do Thiago Rodrigues, falha do Conceição, uma transição exatamente do Operário nas costas do Edmar. Falei aqui dos laterais muito avançados. O Anderson Conceição saiu para marcar, mas deu toda a brecha para o Felipe fazer o cruzamento e abrir o gol com o Reina fazendo 1-0. O Boza também não marca o Reina. Thiago Rodrigues não faz o corte do cruzamento. Uma jogada que era para ser simples do Operário, se tornou um 2 contra 2, uma jogada individual ali pela direita, exatamente pela essa fragilidade do Vasco defensiva, com essa linha de 3. Zé Gabriel nem aparece na jogada, Edmar, Léo Matos, ninguém consegue recompor. E o Operário com muita facilidade para conseguir fazer esse 1-0. O Vasco volta para o intervalo, volta do intervalo, na verdade, para o segundo tempo, com algumas modificações que melhoram o time. Entra o Marlon Gomes na vaga do Zé Gabriel, e aí o Andrei passa a ser esse homem entre os dois zagueiros, né? Mas com muita mais liberdade para avançar. O Marlon entrou, na verdade, fazendo a função do Andrei, e o Andrei foi fazer a função do Zé Gabriel. Só que, como eu disse, mais qualidade, e o próprio Marlon Gomes aparecendo bem mais do que o Andrei vinha aparecendo no primeiro tempo. E o Vasco entrando também com o Alex Teixeira na vaga do Nenê. O gol, na verdade, acaba saindo não por conta dessas modificações, mas de uma terceira, na verdade, do Jorginho, que foi uma tentativa de tornar o time ainda mais ofensivo. A entrada do Bruno Tubarão na vaga do Léo Matos. O Figueiredo foi puxado para fazer a lateral, e isso acaba sendo fundamental nos gols do Vasco. Porque é o Bruno Tubarão que faz o gol de empate no 1-1, ele bate escanteio, o Boza ganha de cabeça. A gente falava que o Operário é o time que mais cede cruzamentos certos na competição. E o Boza consegue completar, a zaga corta mal, o Tubarão voltando dessa... aliás, boa movimentação do Tubarão, não bateu o escanteio, ficou esperando a bola lá, se movimentou em direção à área, conseguiu pegar a sobra e finalizou muito bem para marcar o seu primeiro gol pelo Vasco. O segundo na temporada, ele que tinha feito um gol pelo Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, e ele que passou um ano praticamente sem atuar na temporada passada, de 2020 para 2022, foi pouquíssimo utilizado no Red Bull, e ele entrou bem no jogo hoje, não só por essa jogada. Poderia ter feito o segundo gol numa jogada do Alex Teixeira pela esquerda, e aí foi a primeira boa participação do Alex na partida. O Alex consegue ganhar, botar na frente, mas ao meu ver o tapa dele para dentro sai muito forte, e aí o Tubarão não consegue finalizar em cheio, a bola vai muito forte no pé do Tubarão, não consegue completar o movimento. Poderia ter sido um 2-1 ali logo na sequência, que aí talvez que aí foi um momento exatamente onde o Vasco estava com moral na partida e poderia ter virado naquele instante. Depois disso, o Vasco, o jogo volta a ser um pouco mais equilibrado, apesar do momento talvez um pouco melhor ali do Vasco, mas aí, mais uma vez,
numa falha, em falhas seguidas, né, defensivas do Vasco. A bola estava na mão do Thiago Rodrigues, um cruzamento do Operário para dentro da área. Se eu não me engano, é o Felipe Garcia, que sobe um pouquinho antes, exatamente para tentar tirar o tempo do Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues não cai nessa da tirada do tempo, ele não sobe fora do tempo, mas ele acaba subindo talvez inseguro. E ele dá um soco para frente, a bola sobra na entrada da área, Tubarão não pressiona, Figueiredo não pressiona, assim como antes o Conceição não tinha pressionado, o Bosa, enfim. Essa sequência que a gente tem visto constantemente no Vasco de jogadores com dificuldade de pressionar a bola. E aí o jogador finaliza com facilidade, tal qual finalizou o Caprini contra o Londrina na partida anterior e tem sido uma constante nesse time do Vasco. O problema do Vasco defensivo são algumas falhas individuais, mas também coletivas, de um time que tem dificuldade para pressionar a posse de bola. O que acontece no fim do jogo? O Operário correu e marcou o tempo todo. E aí virou o fim do jogo uma grande pelada. Sabe aquele churrasco que no fim tá todo mundo cansado, doido para ir pra churrasqueira, só tomar uma gelada e descansar. E tem sempre alguém querendo jogar bola ainda, ou tem que terminar ali o tempo. Quem aluga a quadra sabe muito bem como é que é, né? Pô, falta mais 5 minutinhos, 10 minutinhos ali pra apitar, pra bater ali o tempo de aluguel da quadra. A galera já tá cansada, mas vai jogar até o fim pra fazer valer o dinheiro. Foi mais ou menos assim o fim do jogo do Vasco. E aí, tanto o Vasco dava espaço, mas o Vasco já dava desde o início do primeiro tempo, quanto o Operário. E aí virou um jogo muito aberto. E aí o Vasco consegue, num belo cruzamento do Figueiredo pro Alex Teixeira, o Figueiredo, falei aqui, jogando de lateral direito, ou seja, a entrada do Tubarão na vaga do Figueiredo mexeu na movimentação dos dois. E isso acabou sendo decisivo pro Vasco conseguir os gols, ainda que tenha sido uma questão mais pontual, né? Foram momentos onde isso funcionou. E o Figueiredo cruzou muito bem para o Alex Teixeira dar uma chapada de canhota e fazer o 2-2 já no finalzinho do jogo, quando a gente praticamente não esperava mais nada do time. Porque o Vasco tinha dificuldade para construir. Não é que o Vasco estava amassando o time do Operário para conseguir o empate, mas conseguiu muito mais na qualidade individual do Figueiredo cruzando essa bola e na chapada de canhota do Alex, que é destro, né? E bateu muito bem ali. Você imagina essa bola no pé do Raniel, que perdeu os gols que perdeu no jogo passado, como é que seria a finalização do Raniel de canhota, como foi, por exemplo, uma bicicleta que ele tentou na entrada da área no primeiro tempo. E aí o Alex faz o 2-2, o jogo que já era muito franco, muito aberto, porque os dois times estavam cansados fisicamente, acaba se tornando muito incerto no finalzinho. E aí, numa saída errada do Operário, o Andrei, que já estava muito cansado no jogo, né, consegue fazer uma recuperação da bola ali, muito por um erro do Arnaldo, e aí entra a qualidade individual do Andrei. Cavadinha pro Peck bate de canhota para dentro, e mais uma vez o Alex Teixeira antecipando a marcação, fazendo seu segundo gol desde o retorno ao Vasco. E aí eu tenho uma dúvida aqui, inclusive, que é se não é a primeira vez que o Alex faz 2 gols em uma mesma partida do Vasco. Vou até puxar isso aqui já aqui pra gente, para saber isso. E aí o Alex acaba antecipando, fazendo 3-2, quando na verdade parecia que o Vasco não teria força alguma sequer para empatar, muito menos para virar. Antes de eu terminar, por isso que vai acabar virando um corte, né, aqui no canal, só para o corte ter essa informação aqui também. Então, Alex Teixeira chegando a 15 gols com a camisa do Vasco, né, os 2 primeiros desde o seu retorno. E, só para confirmar a informação que eu dei aqui, não, 2 vezes o Alex já tinha feito 2 gols, 2 vezes contra o Ipatinga, um 4-2 em 2008 e um 4-0 em 2009. Então é a terceira vez que o Alex marca 3 gols com a camisa do Vasco num momento muito decisivo, né? Um momento importante. O Vasco agora chega vou até atualizar aqui, o Vasco chega a 52 pontos, né? Vai ter Grêmio Novo Horizontino e Bahia, vai começar já a partida. O Vasco, então, nesse momento, cola em pontos, empata em pontos com o Bahia, não passa porque tem uma vitória a menos, mas cola ali, volta a brigar um pouquinho mais em cima. O Sport chegou a 49, o Vasco mantém a distância, então, de 3 pontos para o Sport, mantém 4 pontos para o Sampaio Corrêa, que também venceu, e aí falta aí talvez o resultado do Ituano para saber essa galera de baixo como é que vai ficar, né, a distância para o Vasco. Criciúma perdeu, Londrina perdeu, e o Vasco voltando a vencer. Na minha projeção que eu havia feito nas últimas rodadas, né, era exatamente isso. 4 pontos nesses 2 jogos, só que era o inverso. Era vitória contra o Londrina dentro de casa e empate contra o Operário fora de casa.
E aí o Vasco inverteu, né? Empatou com Londrina dentro, venceu fora, um jogo que dá muita moral pro time. O Vasco precisava de um jogo para dar moral, né? O Vasco não virava uma partida, já havia falado isso aqui, desde o ano passado, quando virou contra o Brasil de Pelotas na 4ª rodada da Série B do ano passado. Vou até puxar a data certinha aqui para trazer essa informação um pouquinho mais correta, né? Mais precisa. 12 de junho, dia dos namorados, né? 12 de junho do ano passado. 2-1 que o Vasco virou com o gol do Morato e do Daniel Amorim. Né? O Vasco tinha saído perdendo num erro do Galarza, um erro de saída de bola. Então aí 1 ano e 3 meses que o Vasco não virava um jogo, virou num momento chave para a temporada.